Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. O valor que tem uma alma, nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. E disse Jesus: ide, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Ide e curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Foi Jesus quem nos comissionou. Foi Ele mesmo quem nos disse: ide. Ide e pregai o Evangelho em todas as nações, começando de Jerusalém, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus quem disse: ide e pregai o Evangelho por todo o mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Quando Jesus deu esta ordenança, logo Ele mesmo começou a trabalhar para que a sua palavra pudesse ser espalhada por toda a terra. A princípio, era para ser pregado somente ali nos territórios de Israel. O próprio Jesus havia dito para eles em São Mateus, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12, está escrito, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, que são todos que não fazem parte de Israel, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide, versículo 6 do capítulo 10 do livro de São Mateus, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A princípio, o Evangelho estava restrito somente a Israel, mas Jesus providenciou um meio para que o Evangelho não ficasse somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Providenciou um meio para que o Evangelho também não se limitasse ali na aldeia dos samaritanos. Jesus, Ele mesmo, providenciou uma maneira
para que o Evangelho pudesse visitar os 4 cantos da terra, porque o juízo de Deus há de cair nos 4 cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, a Bíblia diz que vem o fim vem, trazendo uma assolação, juízo sobre os 4 cantos da terra. Então o Evangelho teria que alcançar os 4 cantos da terra, porque Deus é justo, e Deus, ele não leva um homem a julgamento sem primeiro adverti-lo, e adverti-lo muito. Deus dá oportunidades, dá chances, ele adverte, e por isso ele enviou o Evangelho para os 4 cantos da terra, porque senão ele não poderia assolar essa terra para purificá-la com fogo, conforme está escrito em Malaquias capítulo 4, verso 1, e também 2 Pedro capítulo 3, verso 10. A Bíblia diz que os céus e a terra que agora existem estão entesourados, guardados como um tesouro para o dia do juízo, onde os elementos da natureza em fogo, ardendo em fogo, se desfarão. Foi uma profecia do apóstolo São Pedro. Mas para Deus purificar este planeta, limpá-lo, era necessário que o Evangelho, era necessário que o meio que Deus usa para absolver, perdoar, inocentar o homem, pudesse chegar antes do fogo, antes do juízo. Deus envia uma mensagem de graça, uma mensagem de misericórdia. Deus envia uma mensagem de poder, poder transformador, poder remidor, perdoador de pecados, antes que o juízo chegue. Isto fez muito bem o apóstolo São Paulo, que é um exemplo do que é um missionário. O apóstolo é um missionário. Apóstolo é um que vai. Paulo foi um exemplo do que é um apóstolo, do que é um homem que vai anunciar, um homem que vai disputar as questões do reino de Deus para convencer outros mais a crerem que Jesus é o Cristo. A Bíblia diz que Paulo, por exemplo, em Atenas, você tem isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 15. Paulo, em Atenas, disputava na sinagoga com os judeus, e todos os religiosos, está escrito, todos os dias ele estava nas praças com os que se apresentavam para ouvi-lo. Atos 17, versículo 17. E todos os sábados, como era costume dos judeus se reunirem no sábado, ele estava lá nas sinagogas também. Em Atenas, ali na Grécia, havia alguns judeus também, alguns religiosos que se reuniam no sábado, e lá estava Paulo no sábado, todo sábado na sinagoga. E lá estava, se você quisesse ver Paulo, era você ir à praça. Assim que se ajuntava, assim que se agrupava um número de pessoas, lá Paulo levantava sua voz, anunciando o evangelho do reino de Deus. Aquele sim foi um grande missionário, aquele foi um grande apóstolo. Em Atenas, diz a Bíblia, é o que ele fazia, disputava nas sinagogas e todos os dias nas praças para convencer os demais que a salvação era somente através de Cristo, não através da filosofia dos gregos, que eles eram muito filósofos, tinham muitos e muitos deuses, havia muitos altares a muitos deuses naquela Grécia antiga, aqueles deuses da mitologia. E Paulo, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 16, capítulo 17, que enquanto Paulo estava ali em Atenas, esperando a chegada de Silas e de Timóteo, o espírito de Paulo se comoveu. Algo puxou a Paulo quando ele viu aquela cidade entregue à idolatria.
E lá desceu Paulo para a praça. E lá ficou Paulo alguns meses, indo todos os sábados na sinagoga, tentando tirá-los do paganismo, tentando tirá-los da idolatria, porque assim era a Grécia. Servia a muitos deuses mitológicos. Assim era a Grécia. Atos 17, 16, era um lugar que estava completamente imergido na idolatria. E Paulo se comoveu. Paulo, como um apóstolo, levantado e enviado por Deus para ir espalhar o evangelho nas terras longínquas, longínquas dos samaritanos, longínquas dos judeus, espalhar o evangelho por toda a Ásia, por toda a Europa, espalhar o evangelho para o povo gentil, as gentes que antes Jesus havia dito, não ide às gentes e nem à aldeia dos samaritanos, mas somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus havia dito para os discípulos não irem ao samaritano e nem às gentes, os gentios, porque Paulo é que seria o missionário, é quem seria o apóstolo que seria enviado para as demais nações. E Paulo foi comovido. Atos 17, 16. Seu espírito se revolveu dentro dele e ele não resistiu. Ele desceu à praça e foi pregar o evangelho. Ele desceu às sinagogas e ali se assentou, e quando lhe era dada a oportunidade, ele então pregava o evangelho. Isso ele fazia por onde ele passava. Era um dom nato, estava nele aquele fervor, aquele chamado para anunciar o evangelho. Não precisavam mandá-lo, ele iria pregar, estava dentro dele. Era um dom, era uma presciência divina que Deus o havia visto daquela forma. Se você vai ao livro de Atos, capítulo 18, nós vamos ver Paulo também lutando, pregando incansavelmente o evangelho que lhe foi revelado. Ou seja, ele não foi desobediente à visão celestial. Ele não foi desobediente à revelação celestial que Deus lhe deu. Ele chegou a dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 12, ele disse: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não aprendi, nem recebi de homem algum, mas diretamente por revelação de Jesus Cristo. Se você vê também em Gálatas 1, versículo 8, ele disse: ainda que nós mesmo ou um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essas escrituras nos mostram que Paulo não foi desobediente à visão celestial, à revelação celestial que Deus colocou em seu coração, que Deus lhe deu, lhe entregou pessoalmente ali no deserto da Arábia. Ainda que Paulo fosse açoitado, ainda que ele fosse preso, como muitas vezes aconteceu, por muitas vezes ele foi preso, por muitas vezes ele foi açoitado, ainda que muitos blasfemavam e falavam horrores da sua pregação, porque Paulo foi um ministério perseguido, mas ainda que muitos o perseguiam, ele permanecia fiel à revelação celestial que desceu em sua alma, enquanto ele estava ali no deserto da Arábia, se purificando, se libertando das muitas e muitas letras que ele havia recebido no seminário teológico de Gamaliel, que era o mais conceituado mestre daqueles dias. Paulo não se cansava, não cansava de ser açoitado, não cansava de ver o seu nome, o seu ministério sendo exposto, se fosse nos dias de hoje, nas redes sociais. Alguém sempre mandaria aquela indiretazinha, alguém sempre falaria alguma coisa. Paulo não se preocupava com isso, ele sabia para o que ele foi chamado e pelo que ele foi levantado. Ele sabia quem é que estava trabalhando, tratando com ele. Ainda que muitos blasfemavam e falavam horrores, quem saiba da sua vida, quem saiba falavam e pensavam horrores de sua pregação,
Paulo dizia: eu sei quem eu sou, conheço meu espírito. Paulo, em outras palavras, ele dizia: eu sei quem sou eu, conheço o testemunho que dou, eu sei em quem eu tenho crido. Ele era um homem convicto da sua fé. Ele sabia quem estava dirigindo seus passos. A fé de Paulo não estava escorada no que alguém pensava a respeito dele. A sua fé não estava escorada em sabedorias humanas, sabedoria de Gamaliel. E olha que ele havia aprendido muito de Gamaliel. Aprendeu tanto de Gamaliel, mas ele teve que refutar, porque sua fé não estava escorada uma vez que ele encontrou com Deus. Sua fé não estava escorada em sabedorias humanas, tanto que não estava ancorada que ele refutou o que aprendeu no seminário, na escola teológica do grande teólogo bacharel em divindade Gamaliel. Paulo refutava brilhar nos palcos da religião para sofrer pela causa, para sofrer pela verdade do reino de Deus. Paulo, ele refutava, rejeitava brilhar para o mundo, encantar, ser ibope, estar na frente das paradas de sucesso. Paulo, ele estava preocupado era em sofrer pela verdade. E Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando por amor ao meu nome fordes perseguidos, injuriados, caluniados, mal entendidos, bem-aventurados sois vós. Em outras palavras, Jesus disse: vocês não perderão por ficar quietos, calados, se esperarem em mim. Eu sou aquele que tenho a resposta no tempo certo. Paulo não estava preocupado em brilhar. Ele estava preocupado era em sofrer pela causa, pela verdade do reino de Deus. Verdade que lhe foi revelada. E ele pregou ela incansavelmente até a sua morte, e debaixo de açoites, pressões, críticas, porque são muitos os homens cruéis. Eles não pensam para falar, eles não pensam para postar, eles não pensam para escrever, eles não pensam para perseguir. São muitos que são cruéis, mas Paulo não se abalava por isto. Ele seguia incansavelmente o seu caminho até a morte, e assim será a verdadeira mensagem. Ela seguirá o seu caminho até o fim, independente do que alguém diga, independente se alguém queira lançar sombra sobre. Em Atenas, a Bíblia diz: todos os sábados na sinagoga, ele disputava acerca do que lhe foi revelado. Todos os dias na praça, ele estava. Se fosse ele hoje, todos os dias ele estava lá no rádio pregando, seguindo o seu caminho. Todos os dias ele estaria lá na igreja. Vai lá na igreja que vocês iriam encontrá-lo todos os dias no posto do seu dever. Paulo, ele era assim, em Atenas todos os sábados. Isto é, Atos capítulo 18, verso 1 em diante, e Atos capítulo 17, versículo 15 em diante. Em Corinto também ele estava, Atos 18, versículo 4. Todos os dias na praça e todos os sábados na sinagoga. Onde ele estava, ele era fiel. Se ele estivesse em Atenas, todos os dias na praça, todos os dias na sinagoga. Se ele estivesse em Corinto, todos os dias na praça e todos os dias na sinagoga. Quem é fiel em qualquer lugar e debaixo de qualquer circunstância. Mas o infiel, aonde ele chegar, ele será infiel. Por onde ele passar, ele será infiel. A primeira oportunidadezinha que ele tiver, ele mostrará as suas unhas, ele mostrará os seus frutos de infidelidade, de revolta, de insatisfação. Leia a Bíblia, estou pregando a Bíblia. Atos capítulo 18, versículo 4. Em Corinto, lá estava Paulo, todos os dias pregando, todos os sábados na sinagoga. E o que ele estava fazendo? Disputando com os judeus acerca do evangelho que lhe foi revelado. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 18, versículo 6, que os que ouviam o resistiam em Corinto. Isto é incrível, Deus lhe revelou. Foi guiado por Deus, mas a Bíblia diz em Atos capítulo de número 18, versículo de número 6,
que mesmo assim aqueles que estavam em Corinto, a Bíblia diz, eles estavam o rejeitando. Que aqueles de Corinto que o ouviram, a Bíblia disse, o resistiam. Resistiram seu evangelho, resistiram à sua pregação, porque ele priorizava almas, ele não priorizava estruturas humanas, ele não estava priorizando pompas, ele não estava priorizando coisas naturais, passageiras, ele estava priorizando, ele estava investindo em almas, naquilo que viria a resultar em almas, em salvação, a expansão do evangelho. Muitas vezes nós falhamos nessas coisas. E os coríntios rejeitaram seu evangelho, rejeitaram a sua pregação, a revelação que lhe foi dada, como muitos hoje também rejeitam o evangelho de Paulo, rejeitam a revelação que foi dada ao apóstolo São Paulo. Atos capítulo 18, a Bíblia diz que eles resistiram. Quantos hoje estão fazendo a mesma coisa que fez os coríntios de Atos capítulo 18? Quantos estão fazendo a mesma coisa que fez os filósofos de Atos capítulo de número 17? Quantos estão dizendo são palavras estranhas, mensagens estranhas? Quantos estão dizendo, este prega uma mensagem que mostra deuses estranhos, doutrinas estranhas? Atos capítulo 18, quantos hoje ao ouvir a voz do sétimo anjo, a mensagem do entardecer, eles dizem exatamente a mesma coisa que disseram os coríntios. Eles, a Bíblia diz que resistindo e blasfemando, rejeitavam a pregação de Paulo. Meu caro ouvinte, se você não vê, se você não consegue perceber o que é essa mensagem, o que significa esse evangelho que tem chegado dentro do teu lar, se você não pode ver, captar a visão, se isto não desceu em teu coração, pelo menos não blasfeme dela, não fale coisa com coisa, isso pode ser perigoso para você. Isso pode acarretar brasas sobre a tua própria cabeça. Você pode acender fogo para queimar a si mesmo. Você tem que saber aonde você está colocando o teu dedo. Você tem que saber quais as palavras que estão sendo reveladas pela tua língua, pelas tuas mãos. Se você não a vê, não compreende o propósito, não entende o avançar de Deus, se você não entende por que lado, de que maneira Deus está trabalhando, o que Deus pretende fazer, fique quieto. O profeta William Branham disse, não ponha o dedo, fique quieto, faça silêncio. Pelo menos não blasfeme dela, porque senão esta mensagem ela poderá acarretar algumas consequências. Poderá acender algumas brasas sobre a tua cabeça. Sabe por quê? Porque esta mensagem do reino de Deus, esta mensagem que foi pregada por Paulo, ela é a própria palavra de Deus. Estamos pregando o que Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que o Senhor Jesus Cristo pregou. Estamos pregando a Bíblia. Esta é a palavra de Deus. E quando você blasfema da palavra, estás blasfemando do próprio Deus, porque Deus, Ele é a sua palavra. Um homem não vale mais do que a sua palavra. Você conhece um homem pelas suas palavras. Você conhece uma pessoa pelas suas declarações. Sejam em redes sociais, sejam pessoalmente, seja usando os meios de comunicação. Você conhece uma pessoa pela sua palavra. Jesus disse que seja o vosso dizer sim, sim, não, não, que passar disso é procedência do maligno. Deus, Ele é a sua própria palavra. Quando rejeitas a palavra, tens rejeitado a Deus. Quando blasfemas da palavra, estás blasfemando do próprio Deus. Ele é a sua própria palavra. Ele é a palavra que tem vida eterna. Não blasfemes dela. Não blasfemes do precioso, gracioso batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é, a palavra de Deus está brilhando nas Escrituras. Ninguém pode provar ao contrário. É a palavra viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. É a palavra declarada, é a palavra revelada de Deus para estes últimos dias.
Não blasfemem do profeta que Deus enviou. Se não podes ver, não faça como os coríntios fizeram em Atos capítulo 18. A Bíblia diz, resistindo e blasfemando. Eles rejeitaram a pregação de Paulo. Não faça como os coríntios, que resistindo e ainda blasfemando. Você pode resistir por não captar a visão. Você pode resistir como Paulo resistiu por muito tempo, por não obter a revelação. Mas não blasfemes, para que não sofras dano maior. Não blasfemes da ceia bíblica, com os pães asmos, com vinho puro, com lava-pés. Quantos correm risco de blasfemar contra a palavra de Deus? Blasfemando contra a palavra, estarás blasfemando contra o próprio Deus. Eles blasfemavam de Paulo. Atos capítulo 18, versículo de número 6. Resistindo e blasfemando. Eles blasfemaram de Paulo. Blasfemaram do evangelho que Paulo pregava, como muitos hoje também estão blasfemando do evangelho. E Paulo simplesmente, ao ver sua mensagem sendo queimada, ao ver sua mensagem sendo perseguida, ao ver sua mensagem sendo ridicularizada, Paulo, ao ver o seu ministério sendo exposto, Paulo simplesmente diz, desde agora que vocês têm ouvido a minha pregação e resistido à minha palavra, Paulo disse, desde agora eu estou livre do sangue de vós. E Paulo disse, Atos 18, versículo 6, que ele sacudiu as suas vestes e disse, estou indo agora, limpo do sangue de vós, para pregar para outros povos. Ele disse, desde agora eu parto para os gentios, estou livre do sangue de vós. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, profeta, não avisando tu, pastor, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Quando o atalaia não fala, quando o pregador não prega, então o sangue dos perdidos serão cobrado de suas mãos. Mas o versículo 19 de Ezequiel 3 diz assim, mas se avisares o ímpio, e ele não se converter de sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Não cobrarei o sangue deste das tuas mãos. Paulo disse aos coríntios, eu estou livre do sangue de vós. Desde agora parto para o povo gentil. Quantos e quantos estão ouvindo o chamado de Jesus? Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Quantos estão ouvindo o chamado de Jesus, mas voluntariamente tens rejeitado? Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, pregador, que ele morrerá em sua impiedade, se continuar neste caminho. Se você não fizer isto, ele vai se perder, e eu vou cobrar a alma dele de tuas mãos. O seu sangue da tua mão o requererei. Mas se tu pregares a palavra, independente que tenhas que ser açoitado como Paulo, encarcerado, preso, como Paulo e Silas foram presos, independente se tenha que ser pregado de cabeça para baixo numa cruz, como Pedro foi pregado, independente do quão caro te custe pregar a palavra destemidamente, avisando tu o ímpio de sua impiedade, então, se ele não se converter, ele se perderá, mas tu, ó pregador, serás inocentado.